Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ajudar você, dentista, que está precisando comprar um compressor de ar, mostrar as principais diferenças entre compressores aí, e vou ajudar você também, paciente, que precisa saber se o compressor que o seu dentista está utilizando é de boa procedência, né? Porque, aliás, ele está jogando ar na sua boca, está mexendo com a sua saúde, então é muito importante você sempre verificar aí o compressor do seu dentista, beleza? Por que é tão importante? Como que funciona o compressor? Ele pega o ar do ambiente, comprime e joga na sua boca. Agora você pensa, e se esse compressor, por exemplo, estiver dentro de um banheiro? Ele vai pegar aquele ar todo poluído do banheiro, comprimir e jogar na sua boca. Pô, e se o reservatório do compressor tiver enferrujado? Aquele todo ar comprimido vai passar no meio das partículas de ferrugem e jogar na sua boca. Então, olha como é interessante a gente saber a procedência dos compressores de ar aí, né? Bom, mas vamos lá, de forma geral, quais são as principais diferenças aí entre os compressores tradicionais e os compressores odontológicos? Os compressores tradicionais, o que lubrifica os pistões é óleo. E esse óleo ele tem um potencial cancerígeno. Então, para os compressores odontológicos, o sistema de lubrificação dos pistões, os pistões são as peças que comprimem ar, tá? O sistema de lubrificação dos pistões é feito através de carvão. Então, são camisas de carvão que, quando o pistão trabalha em alta frequência aí, ele passa por essa camisa e essa própria camisa lubrifica as estruturas dos pistões, tá? Já no compressor tradicional é jogado o óleo e aí que o pistão desliza, beleza? Então essa é a principal diferença. Compressor odontológico, sistema de lubrificação através de carvões. Compressores tradicionais, sistema de lubrificação a óleo. Fechou? Segunda diferença, reservatório. Então, o compressor odontológico, ele tem proteções, um sistema de pintura específico para evitar a corrosão do reservatório. Quem tem compressor de ar sabe que a longo prazo, quando você vai fazer a sangria do compressor, quando você vai tirar a água condensada do reservatório, acaba saindo aquela água bem vermelha, que é uma mistura de água com ferrugem. Para os compressores odontológicos, isso já não acontece com frequência. Por quê? Justamente porque o compressor ele tem uma estrutura aí de pintura eterna anticorrosiva e antibacteriana, tá? Então, essas são as duas principais diferenças estruturais para os compressores odontológicos. Mas Neto, tá perfeito então? Se a estrutura do cabeçote for em carvão e a estrutura do reservatório tiver essa pintura específica, o ar vai sair puro? Ainda não é o ideal. O ideal é que na saída do compressor de ar você ainda tenha os filtros que eu já falei no último vídeo. Então, para os compressores aí odontológicos, é ideal que você utilize pelo menos um trio de filtros aí, que é o filtro regulador, o filtro coalescente e o filtro de carvão ativado. Esse filtro justamente vai tirar as partículas de água, partículas de óleo e odores do ar que está saindo, fazendo com que o ar saia o mais puro possível, tá? Lembrando você, dentista, que é necessário fazer aí sempre as manutenções preventivas do seu compressor, tá? Então, terminou de usar, tira a água do reservatório e o ideal é pelo menos aí uma vez por ano você chame um assistente técnico para ver como está o desempenho do seu compressor, se o sistema de lubrificação tá ok, se o reservatório tá ok, tá? É sempre legal você permanecer nesse constante contato com o seu fornecedor. Como funciona o dimensionamento de compressores para consultório odontológico? O compressor, a cada 5 PCM de vazão, ele toca uma cadeira. Então, por exemplo, um compressor de 10 pés, de 10 PCM, 10 pés cúbicos por minuto, ele vai tocar aí 2 cadeiras, tá? Porque o maior consumo da cadeira é de 2,5 PCM, beleza? Então,
É esse joguinho aí. E aí, o próximo passo é você saber o tempo de uso que você vai utilizar o compressor. Então, quando você for verificar e fazer um comparativo entre compressores odontológicos, você vai ver que tem a estrutura de cabeçote, que ela é prateada, é uma estrutura mais simples, que são os cabeçotes em alumínio, e você vai ver estruturas de cabeçote motor mais robustas, que são aquelas estruturas de ferro fundido, são estruturas maiores assim, né? Os cabeçotes de alumínio são projetados para curtos períodos de tempo de trabalho. Então, o ideal aí é trabalhar 40 minutos de uso contínuo e dar um descanso aí de pelo menos 30 minutos para voltar a trabalhar com ele novamente. Já os compressores aí de cabeçote em ferro fundido, você já consegue trabalhar por longos períodos de tempo, ele tem uma estrutura mais robusta, mais aceptiva ao calor, que faz com que você trabalhe por longos períodos de tempo aí, beleza? De 3 até 4 horas de uso contínuo. Dependendo, lembrando que o compressor tem que estar bem dimensionado, tá? Para você nunca forçar o compressor de ar, beleza? Então você já sabe aí o tipo de compressor que você tem que comprar, você já sabe como dimensionar ele, você já sabe a estrutura do cabeçote de acordo com o seu tempo de uso, e agora você precisa saber o espaço que você vai colocar o seu compressor. Então tem os compressores horizontais e tem os compressores verticais. Vai variar alguma coisa no desempenho do compressor? Não, é só uma questão de espaço. Os compressores verticais, eles acabam cabendo em espaços menores, né? E os compressores aí horizontais ocupam um pouco mais de espaço, porém conseguem trabalhar em uma altura menor, né? Então vai muito de espaço, de estética para você. Isso não muda em nada o desempenho do compressor de ar, beleza? Outra coisa é o barulho. Geralmente em consultório odontológico, as pessoas se incomodam com o barulho do compressor, disparando, parando, disparando, parando, e existem algumas formas de você driblar isso, tá? Existem as cabines acústicas para compressor de ar, que é uma cabine que você coloca lá dentro do compressor, fecha e ele diminui o nível de ruído. É ideal? Não é ideal, porque a temperatura lá dentro acaba ficando muito alta e o sistema de ventilação acaba sendo prejudicado. Então isso ao longo prazo pode danificar o compressor. Nunca é interessante que você tenha temperaturas muito elevadas, principalmente para um compressor que não tem óleo, que geralmente o óleo tem a função aí de diminuir a temperatura, principalmente no cabeçote, né? Então, caixas acústicas aí não são tão recomendadas, mas acabam aí sendo um pouco efetivas aí para diminuição de ruído, tá? Outro passo é você colocar o seu compressor em um lugar externo. Isso já é ideal, já é maravilhoso, porque você vai conseguir ter um controle de temperatura legal, porque é um ambiente sempre bem ventilado, e por ser um lugar externo, você acaba dissipando aí o barulho para o ambiente externo e não para dentro do consultório, tá? Lembrando que mais uma vez, que é sempre ideal colocar em ambiente externo por conta da ventilação. Quando você tem circulação de ar, você tem um melhor controle de temperatura ali para a estrutura do motor e cabeçote. Isso eleva a vida útil do seu compressor de ar, tá bom? Existem muitos problemas de manutenção justamente por conta dessa falta de ventilação e por esse excesso de temperatura que acaba prejudicando os componentes do compressor a longo prazo. Opa, quase caiu aqui. Certo? Então, é mais ou menos isso. Espero ter ajudado vocês. Falei aí de estrutura de compressor. Se você quiser saber mais sobre estruturas de filtro, já fiz um vídeo explicando passo a passo aqui. Falei um pouco de dimensionamento, falei um pouco das estruturas do compressor, e se você tiver em dúvida referente a algum compressor de ar aí específico, pode deixar aqui nos comentários, que eu estou aí à disposição para ajudar todo mundo e espero ter ajudado vocês. Então, um forte abraço aí, pessoal, e não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever aí, hein? Bora pra cima, valeu!